é a incompetência de toda a máquina da Frelimo. E ele é o espelho e o obreiro, até o pastor dessa incompetência. Porque se nós formos a ver, o discurso dele é um discurso que também parece que não está enquadrado como um chefe de Estado. E é uma lição para o povo moçambicano. Devem perceber claramente quem é que deve ser o presidente. Não é só... Quando fala, a gente não entende. Eu não sei se ele, quando disse aos professores, quando estava no SDF, queria dizer, vão beber água. Se calhar queria dizer outra coisa. Aquilo que ele mais gosta. Queria dizer, vamos beber cerveja. Eu ouvi o Roque Silva a se falar de cabagem, dizer que aquele rei dá para comprar mais umas 2 cervejas. Eu acho que a cultura deles foi um governo que estava interessado em curtir, não servir o povo moçambicano. Estava interessado em beber, andar aí com mulher, com amantes, andar aí com sei lá o quê. Não estava interessado claramente em governar o país. Porque um chefe do Estado, assim como o secretário-geral, que na altura que era Roque Silva, vai falar de cerveja quando nós discutimos salários. E até vai falar de que um frango é 50 meticais. Será que essa pessoa vive neste país? Agora, queria se referir. Professor, portanto, desculpa, se for a perguntar o que o presidente Filipe Nyusi fez durante seu mandato de bom, o que apontaria? De bom? Sim. Eu teria imensas dificuldades por uma questão simples. Temos o aeroporto de Xonguene, é um elefante branco. Alguém pode ver o que vale construir hospitais sem qualidade, sem medicamento, sem povo lá naquela zona. O que vale, por exemplo, vou dar exemplo do hospital que não foi concluído na Ponta do Ouro. Eu fui ver com os meus próprios olhos. Quando? Já venceu, há 2 semanas atrás, já venceu o prazo. E lá há uma escola que o próprio governo, e vinha no manifesto de Filipe Nyusi, que priorizava também a educação, foi fechar uma escola do cidadão que lutou e fez alguma coisa. Aquela escola que andou aí nas redes sociais, na televisão. Então... A Graça Machado? Sim. E tem uma outra situação. A nível do país, essas coisas que andou a inaugurar custaram milhões e milhões. Que mérito tem se você vai comprar uma caneta de 10 meticais, depois vem dizer, nós vamos supor que somos uma sociedade, vem dizer que essa caneta é 100 meticais, mas comprou por 10. Qual é o mérito que tem? Eu penso que tudo que Nyusi vai mencionar, mesmo que seja estrada, seja o que for, será algo que não tem valor, porque a base para a construção dessas coisas foi a sobrefaturação. A outra base foi meter a empresa de amigos, os filhos, as filhas. Qual é o mérito? Enquanto os moçambicanos passam fome, bebem água suja, andam em estradas burcadas, há muitos acidentes por causa disso. Enquanto os meninos não têm condições nas escolas, enquanto as universidades servem de instituições para dar diploma, dizer doutor fulano, quando na verdade não. Enquanto as instituições, os institutos públicos não dão certificado aos jovens que gastam seus parcos de recursos, vão se formar e ficam não sei como, enquanto o Inater ou Inatro agora não dá carta de condição que habilita o jovem a ter um emprego ou biscates. Então, eu penso que chegamos a uma fase em que nós, se não fosse por causa da nossa persistência de irmos à democracia, poderíamos dizer já baixa essa burla da Frelimo, vamos paralisar isto, vamos sentar, vamos criar o governo da unidade nacional, onde a Frelimo tinha que ter a minoria para aprender como é que se faz uma gestão de um país. Mas isso passaria, portanto, por ficar todos os ministérios. E eu penso que nós, como funcionários públicos, mesmo a área militar, polícia, as pessoas estão preparadas. Não é por acaso que temos ouvido algumas pessoas. Eu ouvi uma conversa aí de alguns da função pública dizer, mas por que o Venâncio não deixa de fazer marcha e dizer, estou ali, abraça-me, vamos concorrer? Significa que eles não querem Abraça, vamos. Contrariamente... Desculpa, professor, não percebi. Abraça, vamos. Por que ele não vai num partido ou concorre como independente? Nós é que vamos votar. Então, isso significa que quando você é presidente de um país e perde a função pública, perde os militares, perde os polícias, até perde o pessoal da própria presidência, até perde os seus próprios camaradas,
porque o candidato que ele levava foi chumbado. Então ele sai muito infeliz, Filipe Nunes. Por mim, até poderia mudar de nacionalidade se quisesse, ou andar escondido, porque ninguém vai lhe saudar como um antigo presidente, mesmo que tome banho 1000 vezes, ou que faça o quê, ou que vá aqui, o apóstolo, orar para ele 1000 noites. Não vamos esquecer o que o senhor Filipe Nunes, Filipe Jacinto Nunes fez para nós. Tá certo. Agora é a vez, podemos ir nessa ordem, agora é a vez do Milinho, pode ser? Ou passamos para o Monjano? Passamos para o Monjano. Monjano, o que gostaria que fosse tratado? Estamos a falar, Monjano sublinhou a questão das estradas buracadas. Se fosse para apontar uma coisa que o presidente Filipe Nunes fez de bom, o que seria? Eu tenho muitas dificuldades de apontar alguma coisa boa. Está na mesma linhagem com o Santismo? Sim, apesar de ele ter colocado para cada distrito um tribunal. Um tribunal, sim. É necessário, mas não era prioritário. Se fosse eu, Filipe Nunes, no lugar dele, eu poderia ter colocado em cada distrito uma escola técnica. Certo. Porque o que faz com que o país tenha muita criminalidade é precisamente porque muitos moçambicanos jovens não têm emprego. E muitas vezes é porque eles não estão preparados para o autoemprego, sabido que muitas empresas em Moçambique fecharam, não é? A maioria daquelas empresas que tinham muitos trabalhadores, estou a falar, por exemplo, de uma Testa África, tinha acima de 3.000 trabalhadores, uma Texmoc, não é? Caju Industrial, Cajuca. Já faliu. Não é? São empresas que faliram, mas pura e simplesmente por incapacidade governativa deste grupo. Foi incapacidade governativa? Incapacidade governativa. Aquilo de dizer que é imposição. Os europeus não podem comer castanha descascada por moçambicanos pelas mãos dos pretos, como diz o Filipe Luiz Bernardo Luano, as mãos dos pretos. Nós temos mãos iguais a qualquer outro ser humano. E desde sempre, mesmo no tempo colonial, essas indústrias de castanha era descascado manualmente. Hoje que há máquinas, a castanha não pode ser tratada em Moçambique, tem que ir em bruto. E tudo sai em bruto, e é por isso que não temos emprego. A Madeira, Mademo faliu. O Ifloma, em Manica, faliu. Marmadex, faliu na época de Filipe Nunes? Não, mas se ele fosse aquele presidente que veio para fazer a industrialização, como uma das bandeiras que ele levantou, não é? De industrialização, não tirou nada. Nada mesmo. E para apontar os pecados? Agora, digo sobre os tribunais distritais, porque ele fez um trabalho de grande vulto. Mas só que é um trabalho mal aplicado. Foi muito mal aplicado e em momento errado. Porque o que faz criminalidade, volto a repetir, é exatamente a falta de emprego. Por não haver empresas e as pessoas não terem capacidade de fazer o seu autoemprego. No passado, por exemplo, aqui na cidade de Maputo havia muitas carpintarias domésticas, em que os indivíduos iam comprar madeira lá na Mademo e faziam cadeiras, faziam bancos, faziam armários, camas, havia muita coisa. Agora, as poucas coisas que aparecem aqui, feitas a nível de coisa de empresas, nem são empresas, são feitas por particulares, vêm lá do norte, sobretudo Nampula e Quilimane. E depois, essas mobílias pegam por quê? Muitas das vezes vêm feitas de madeira fresca. Enquanto está ali alguns dias ao sol, está tudo bem. Depois, quando deixa em casa, pouco tempo depois começa a abrir porque a madeira estava fresca. Então, eu acho que há uma necessidade de termos que pôr a mão à consciência e dizer: o presidente Nunes, na verdade, governou o país, mas muito mal. Muito mal. Podemos avançar para outro tema? Não, só vai ser... Eu só queria, nessa ótica, dizer que a coisa, se fosse a ser perguntado, portanto, o que ele fez de bom, para mim, eu diria o presidente Nunes fez de bom por terem despertado as figuras mais sonantes do Partido Frelimo para o mundo, fazer conhecer que são ladrões e no ponto de vista das dívidas ocultas. E hoje, neste momento, temos o julgamento de Manuel Chang, dos Estados Unidos. Certo, ficou mais de... provavelmente, sim, de acordo com as informações. Então, isto foi bom porque ele tinha vontade de esconder esses barões, mas não conseguiu, por causa de pressão externa. E, pelo menos, Moçambique e a Frelimo é conhecido em todo o mundo que são, de facto, bandidos.
São ladrões, são pessoas que até foram roubar aos que não são roubados. Daí que estão nessa situação. Agora, se de facto tudo o que fez pode ser do bom, mas a forma como o país está, ela paga tudo isso que fez. Se nós formos a ver, vamos olhar a questão da estabilidade do país. O presidente Nyusi vai sair no poder, deixando a situação de cabo delegado dos insurgentes sem se conhecer qual é a sua origem e quem são e qual é o seu objetivo. Então, quando você tem um inimigo, uma guerra que não se conhece o autor, dificilmente pode se combater. Porque se houve a paz em Moçambique, a guerra de 16 anos, é porque sabia-se que a guerra da Renamo tinha o seu objetivo, era esse, o seu líder era esse. E havia alguém contactar para poder negociar. Mas já fala da aparição dos próprios insurgentes. A aparição do próprio insurgente, até víamos que bateu-se o líder, mas ainda não se sabe quem é exatamente o líder e qual é o objetivo. Porque é preciso conhecer o autor e saber o seu objetivo para poder negociar. Enquanto não saber isto, vai ser difícil acabar. Então, ele está a sair, deixando esse problema, batata quente, digamos assim, entre aspas, para os outros, que vai ser difícil encontrar e resolver. Então, vamos tentar resolver neste momento. Essa semana passada, a ministra do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano iniciou tardiamente a entrega dos livros gratuitos. Vamos para o professor Santíssimo. Que consequências poderá ter isso para o país? Mas olha só, nesse caso de livros gratuitos, aqui o problema não é livro, o problema é a qualidade do ensino. Eu pergunto o seguinte: vamos lá pegar o Samora Machel, Gebusa, os Nyusis e tal, só tinham quarta, terceira classe, iam ao exterior e são líderes com capacidade. Por que hoje nós temos pessoas com 12ª classe, temos pessoas com licenciatura, mas com dificuldade de expressão, com dificuldade de saber fazer? Por quê? Porque que se essas pessoas que passaram por aquele ensino com quarta classe, com sexta, ainda estão vivos, por que não recorram à experiência anterior? Sabe por quê? Já não estão. Por que Busa não está vivo? Se Sal não está vivo? Samora, sim, mas a maioria estão vivos. Não só pode morrer, mas a experiência está lá. Já sabe o que fazia, como fazer para poder... Eles sabem muito bem, mas não querem. Sabe por quê? Não. Por quê? Porque se dar conhecimento aos jovens, aos seus filhos, esses vão se rebelar contra eles. Vão conhecer a verdade. Na sua opinião, é uma forma propositada? Não... É propositada, sim senhora. Não porque Moçambique não tem quadros, não. Tem pessoas que podem mudar o cenário. É algo propositado? Bem, eu penso que é algo propositado e não hei de voltar para aquilo que ele levantava sobre o tema passado, mas nos próximos dias vou comentar sobre isso. Eu penso que para nós termos qualidade de ensino em Moçambique, peço ao Flávio para mudar ainda continua em forma anual do PR. Então, para nós termos qualidade de ensino em Moçambique... Vamos viajar para outro tema, por favor. Distribuição do livro. Eu faço uma questão. Nós temos visto algumas ONGs apoiar as escolas a dar uma alimentação e aí as crianças ficam mais tempo na escola e ficam motivadas. Quero com isso dizer que nós temos uma maioria da população que vai à escola com fome. O próprio professor vai à escola com fome. Então aí não se espera muita coisa. Mesmo que tenha, como é que se chama, que o ensino seja digital, tenha todos os meios tecnológicos, mas quando a criança ir com fome, o professor ir com fome, vão chegar lá dormir. E outra coisa também tem a ver com a segurança, a criminalidade. Vezes já que chega lá na escola o professor tem que lidar com miúdos que andam com facas, com miúdos que agridem os outros. Então, é um assunto também que tem que ser, portanto, abordado. Por quê? Digo isso sobre a segurança, não é? A segurança é uma preocupação para nós, como educadores, porque uma instituição que foi concebida, por exemplo, para ter 1000 alunos, chega a ter 12.000, 10.000 alunos. Como gerir isso? Vai-se criar o sistema de 3 turnos, não é?
temos os que entram às 6, depois saem por aí 9, entra outro grupo, outro sai às 17, e tem um outro aqui no meio. Então isto não ajuda. Praticamente o aluno vai estudar 2 horas, não é? 2 horas. Vamos supor que tem 4 tempos ou 5 tempos. Como gerir isso em 2 horas? Atendendo em conta que essa criança vem com fome, percorre uma distância escalar de 3, 4 quilômetros. Então, outro fator também que é desafiante para a questão da qualidade do ensino é a sobrelotação das salas. Mas vamos voltar ao livro. Nós podemos dar os melhores livros quando o aluno não estiver motivado e o professor também não estiver